Joia, pessoal! Chegamos aqui então às últimas camadas, né, da nossa aplicação, que a gente vem acompanhando desde o banco de dados e vai chegando até as nossas rotas aqui. Lembrando que a gente tem um server separado do app, que é para poder suportar os testes, né, do superteste, para suportar os testes de integração sem deixar a porta ocupada. Então, o que a gente já tinha aqui, que era aquele app listen, eu só adicionei aqui uma chamada para o Sequalize para fazer a conexão com o banco, né? Então, quando a aplicação sobe, a gente vai fazer a conexão com o banco e uma vez que o banco esteja conectado, a gente expõe aí a aplicação na porta 5678. Então, aqui não tem grandes segredos não, tá ok? No app, a gente já tinha deixado pronto um GET, um HTTP GET aqui na porta 200, não foi isso? Então, essa rota continua valendo, vai ficar como uma rota de teste aí, só para a gente ver se a aplicação está rodando mesmo, né? Eu abro lá no navegador e vejo se a aplicação está rodando. Vamos falar do que mudou aqui, tá? Uma das dependências que a gente instalou foi o Express Validator. Eu estou fazendo aqui chamada, vou usar o check e o validation result dele. A gente já vai passar por lá, tá ok? E estou fazendo também o uso do nosso serviço, consulta cliente, que a gente acabou de avaliar, né? A gente viu que busca um cliente, vê se existe, vê se a última consulta daquele cliente foi há menos de 30 dias e tal. Então, essa é a lógica que está implementada aqui na consulta cliente, que a gente precisa usar de dentro do nosso serviço. Como a gente viu nos requisitos, nossa aplicação vai receber e enviar arquivos no formato JSON, né? Então, eu estou usando aqui o middleware do express.json para poder fazer essa conversão aí dos objetos. Bom, essa rota aqui do app-get a gente já conhece. Vamos chegando aqui então no app.post, que é onde está a nossa rota da regra de negócio mesmo, tá ok? Então, a primeira coisa que eu faço aqui, antes de tratar mesmo a requisição, né, é fazer o uso do método check, da função check aqui, do Express Validator. Eu tenho 4 objetos JSON que eu vou receber, 4 propriedades dentro do objeto JSON que serão recebidas, que são o nome, CPF, valor e o número de parcelas. E aí, o que esse check faz? Eu passo para ele o nome da propriedade JSON, tá ok? Passo uma mensagem que vai ser exibida em caso de erro e faço a chamada para as funções de validação. Para o caso do nome do CPF, eu estou fazendo uma validação simples aqui, vendo se o nome e o CPF não estão vazios. O valor, eu também vejo se não está vazio e vejo se é um float. E o check, eu vejo se não está vazio e vejo se é um inteiro, porque o número de parcelas tem que ser um valor inteiro. Então são esses 4 checks que eu vou fazer aqui. E aí eu chamo a minha função. Como eu estou fazendo o uso do validator, a primeira coisa que eu tenho que fazer é validar se a minha request, se o payload da minha request obedece a esses critérios que eu estabeleci antes de iniciar o método, né? Então, eu faço a chamada, uma vez feita a chamada, o Express Validator valida o payload e me retorna um array com os erros que ele encontrou. Se esse array estiver vazio, significa que não teve erro nenhum e eu posso seguir com a minha aplicação. Agora, se o array não está vazio, quer dizer que o payload que eu estou recebendo está mal formatado. Não é o que eu quero. E aí o que eu vou fazer? Eu vou retornar um HTTP status 400 e vou formatar como JSON um objeto com a propriedade erro, né, e com os erros que estão no array como o payload aí dessa resposta. Então eu vou retornar para o usuário os erros que eu obtive. Para mim não interessa quais são esses erros, né? Eu sei que é um desses 4 casos aqui,
né? Ou um valor veio vazio, ou veio faltando, alguma coisa assim. Então, seguindo, caso essa validação passe, aí o que eu preciso de fazer é chamar a consulta do meu serviço, que é o método consultar, passando o nome, CPF, o valor e o número de parcelas. E aí, feito isso, o serviço vai me retornar um JSON, um objeto, perdão, valores, e eu vou preencher a minha resposta, um objeto JSON com esse objeto que eu recebi, valores. E vou retornar um HTTP 201, indicando que a nova consulta realizada pelo cliente foi persistida e está salva no banco de dados. Agora, caso aconteça uma exceção, né, a exceção, o único caso previsto, né, no nosso desenvolvimento, a única situação que nós previmos, foi de fato o caso em que a última consulta do cliente foi feita há menos de 30 dias, aí nesse caso vai estourar uma exceção, a gente vai capturar essa exceção nesse catch e vai retornar um HTTP 405 informando a mensagem. Tá ok? Então é só isso que a gente precisa fazer aqui e a nossa aplicação está pronta para ser executada, para ser testada. Então a gente tem que ir agora no ponto principal, né? Que são os testes propriamente ditos, aí, os testes da nossa aplicação. Então olha só, aqui no arquivo app.test.js estão os testes que a gente está executando, tá? E aí vamos começar a analisar o seguinte. Eu estou criando aqui algumas constantes que a gente vai usar em todos os testes. Quais são essas? Um objeto cliente, que é um objeto referente ao objeto persistido, né? ao cliente, ao modelo que a gente persiste no banco. Então esse const cliente João, porque o nome é João e tem o CPF ali. A gente tem um objeto ali do resultado esperado, tá? Esse resultado esperado referente já à interface do sistema, ao payload que eu espero receber de uma requisição bem sucedida, tá ok? E a requisição referente a esse payload que a gente espera receber aqui, tá joia? Aquele primeiro teste que nós criamos, né? Que tem que responder na raiz com o HTTP 200, quando recebe um GET na raiz. E antes da gente seguir aqui, vamos relembrar um pouquinho quais eram os casos de teste que nós especificamos. Vamos dar uma lembrada aqui, olha só. Então o nosso plano de teste era composto por 4 cenários, não é isso? O primeiro cenário fala que, dado um novo cliente, o cliente vai solicitar uma consulta, formatar um payload e enviar. O resultado vai ser corretamente calculado, né, o valor do montante das prestações. Esse valor calculado é armazenado na tabela de consulta e a gente envia o payload sem nenhuma mensagem de erro, né, com HTTP 201, ok? Perdão, esqueci de comentar, nesse cenário 1 é um novo cliente, o cliente que ainda não existia na base de dados. Então o cliente também precisa ser persistido, tá ok? O segundo cenário é um cliente que já realizou outras consultas e ele vai realizar uma consulta agora depois de mais de 30 dias, né? Então o resultado novamente vai ser calculado da mesma forma, armazenado, a mesma resposta enviada. A diferença do cenário 2 para o cenário 1 é que o cliente já existe. Nesse cenário eu não espero criar um novo cliente, né? Eu espero que o cliente já exista na base e eu só tenho que armazenar os dados da consulta que o cliente realizou. Bom, um terceiro cenário também é um cliente que já existe, que já realizou outras consultas, mas cuja última consulta foi feita há menos de 30 dias. Então a gente estabeleceu que para esse caso seria retornada uma mensagem de erro, um HTTP 405. E por fim nós definimos também que caso fosse feita uma consulta e que o payload estivesse mal formatado,
a resposta esperada era um HTTP 400, indicando, né, que a requisição não é válida. Então vamos seguir aqui, né? Eu vou saltar o primeiro cenário, tá ok? E já vou adiantando que vocês estão desafiados a implementá-lo. Mas antes de começar, vamos analisar os outros 3 cenários aqui, tá ok? Os cenários 2, 3 e 4, para a gente avaliar o que está sendo feito. Então, olha só. Esses primeiros passos aqui, pessoal, são as premissas que eu estou estabelecendo para o teste. Lembrando sempre que o ideal é que eu consiga estabelecer aí, basicamente 3 passos, né? Mais os cenários de montagem e desmontagem. Então, esse primeiro passo são as premissas. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um cliente que eu chamo de João, tá ok? E estou criando para o João uma consulta também. Então, eu tenho aqui o CPF do João, indicando, e os valores aqui, eles não estão respeitando a regra, e isso não vem ao caso para esse teste, tá ok? Não tem problema nenhum os dados estarem inválidos aqui, não. A prestação com juros de meio, 2 prestações de 1, não faz sentido. Agora, então, dado esse cenário, o resultado já está cadastrado e eu estou fazendo esse cadastro diretamente no banco. Ou seja, eu não passo pela interface que eu quero testar, que é a interface POST na URL /consulta crédito. Então eu faço a persistência e nesse momento já existe um cadastro no banco com o cliente João e com os dados de uma consulta que o João fez lá em 2016. E tomando como base a data atual do sistema, isso já faz mais de 30 dias. Bem mais, aliás, né? E aí, eu agora vou realizar o teste. Então, esse é o meu cenário de teste mesmo, é esse daqui. Então, eu faço a requisição, tá ok? Mando um método POST na URL e passo o payload request aqui, que está formatado lá em cima, que é padrão. É uma consulta do mesmo João, no mesmo nome, mesmo CPF, e um valor, número de parcelas. Feita essa consulta, então, eu espero uma resposta. Então, eu estou falando aqui que é um TwoMatch Snapshot, a gente já vai ver o que é. Eu espero que a resposta tenha um HTTP 201, indicando que foi criado, tá ok? E aí, eu analiso aqui então a resposta, vejo que o HTTP 201 foi criado, e aí eu vou fazer o seguinte: o João, ele já existia pelas premissas aqui no banco, e além de já existir, ele já tinha uma consulta associada. Então, o que eu espero agora é que ele tenha uma nova consulta. Então ele tem um total de 2 consultas, nem mais nem menos. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer uma consulta, mais uma vez, direto no banco, né? Porque eu não preciso de passar por nenhuma interface do sistema de REST. Eu estou fazendo o teste, então eu posso acessar direto o banco e vejo a contagem e espero que essa contagem seja 2, ok? A gente já vai voltar nesse teste para falar desse snapshot aqui, tá? Antes eu só quero mostrar os outros cenários. O cenário 3 é bem parecido com o 2, só que a gente vai fazer o seguinte: eu crio a primeira requisição, tá ok? Faço essa requisição e imediatamente depois eu faço a segunda requisição. Então eu vou ter uma diferença aqui de milissegundos, talvez não chegue a 1 segundo. Então com isso o que eu espero? Eu espero que o sistema falhe e que essa requisição não seja aceita, retornando para mim, então, um erro 405. E o último cenário, eu vou enviar um payload vazio, né? Então, vou fazer uma requisição passando passando um payload vazio como entrada, e aí o que eu espero é que ele me dê um erro na validação do payload e retorne o HTTP 400. Tá ok, pessoal? Então, são esses 3 cenários de teste que a gente já falou. O cenário 1, vamos ignorar ele por enquanto, tá ok? E vamos analisar, então, um ponto específico desse teste, que é esse TwoMatch Snapshot aqui. Vamos entender o que esse cara faz.
Mas a gente vai deixar isso então para a próxima aula, onde a gente vai falar especificamente de snapshots, tá ok? Então muito obrigado, nós nos falamos aí na próxima aula.